Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Um por Todos e Todos por Um, e está baseada numa passagem curta do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 a 52. Vamos ler. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Esse versículo está ligado com a passagem anterior que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, quando eles viram a ressurreição de Lázaro, eles creram em Jesus. Continuemos a leitura. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Um por todos, todos por um. Este era o lema dos Três Mosqueteiros. Três Mosqueteiros é um romance escrito por um escritor francês chamado Alexandre Dumas. Esse livro foi publicado há quase 200 anos atrás, 1844, portanto 180 anos atrás. E quando eu era adolescente, eu assisti o filme baseado no livro, com esse título, Os Três Mosqueteiros. Agora, recentemente, alguns dias atrás, assisti novamente, não o mesmo filme, mas uma refilmagem do livro, do mesmo tema, e pude me emocionar, recordar, né, as aventuras daqueles três mosqueteiros que, na verdade, se tornaram 4, porque adicionaram mais um. Mas esse lema, um por todos e todos por um, ele é muito melhor exemplificado, ele é muito melhor significado, né, na pessoa de Jesus. É o que nós vemos aqui nessa passagem. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, seu amigo, que havia morrido, isso foi um milagre extraordinário e muitos então creram em Jesus. E alguns, preocupados com a adesão do povo a Jesus, eles foram lá dizer para os fariseus e saduceus o que estava acontecendo. Então aqueles líderes do povo resolveram reunir o conselho, que também era conhecido como o Sinédrio, composto de 72 líderes. Esses 72 líderes eram muito variados, mas os dois partidos principais eram os saduceus, que era o partido sacerdotal,
e os fariseus, que eram um partido religioso fundamentalista. Então, a maioria do Sinédrio era composta por esses. E eles começaram a discutir: o que é que nós vamos fazer? Que atitude devemos tomar? Foi quando Caifás, que era um dos principais, pois ele era sumo sacerdote, disse: olha, vocês não estão percebendo que é muito melhor que morra um só homem por todo o povo do que toda a nação ser destruída? Um por todos. E o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, este Evangelho de João, ele faz uma observação editorial, ali uma nota. Ele diz que Caifás ele foi capaz de dizer isso não por si mesmo, mas que, como ele era o sumo sacerdote naquela ocasião, então ele foi capaz de profetizar, foi algo dado por Deus, que Jesus Cristo iria morrer, né, para unificar em um só povo, não só todos os judeus, mas todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. E aí nós temos todos por um. Um por todos, todos por um. Um morreu por todos, porque essa era a única maneira de libertar a humanidade, de resolver o grande problema da humanidade, que era o pecado. O mesmo evangelista João, ele diz lá na sua primeira carta que nós temos um advogado diante de Deus, um defensor diante de Deus. Concordando com a carta aos Hebreus, que diz que Jesus Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. E diz que Jesus Cristo é o único que Deus estabeleceu, que Deus planejou o seu próprio Filho para ser o sacrifício, para realizar o sacrifício para o perdão dos pecados. E diz lá, se nós temos pecado, então nós temos um advogado, que esse é que veio para morrer por nós na cruz, e não somente por nós, mas por todo o mundo. Um morreu por todos. Um por todos. Esse era o plano de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo diz que Jesus Cristo teve um papel igual ao de Adão, semelhante ao de Adão, melhor dizendo, né? Não igual, semelhante. Ele diz que por um só homem, que era Adão, entrou o pecado no mundo. Mas, por outro lado, por um só homem, o Filho de Deus que se encarnou como homem, veio a salvação. Deus propiciou o perdão. Deus estabeleceu que o homem seria salvo pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão representava a humanidade física, veio da terra. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio do céu para criar uma nova humanidade. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que quando nós cremos em Cristo, se alguém está em Cristo, se alguém se une a Cristo, transforma-se numa nova pessoa, numa nova criatura. Faz parte dessa nova criação. Esse era o plano de Deus.
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O plano de Deus está expresso naquele que é conhecido como o maior versículo da Bíblia. Diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por outro lado, a Bíblia também ensina, e nós temos isso em várias passagens, que quando nós estamos em Cristo, nós nos transformamos num só povo. E aí nós temos o todos por um. Um por todos. Jesus morreu por todos. Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Um só. Morreu por todos. E esse era o plano de Deus. Para quê? Para que todos nós nos tornássemos um só. Quando nós nos encontramos em Cristo, nós nos tornamos um só povo. Não há mais nenhuma separação, não há mais nenhuma distinção, não há mais nenhuma discriminação. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, ele diz assim: não há mais judeu, aliás, voltando ao versículo 27, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Não há acepção de pessoas. Em Jesus nós somos todos nivelados, todos iguais. Todos temos a mesma oportunidade de perdão dos pecados, de salvação e de sermos novas pessoas, de sermos uma nova criação. E nós aprendemos também com o apóstolo Paulo que toda a humanidade é unificada em Jesus Cristo. Isso está na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 15. Aliás, podemos ler um pouquinho mais. Ele diz assim que ele acabou, Jesus Cristo acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz. Cristo é a nossa paz, ele tinha dito no versículo anterior. Então, ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade. Então, somos uma nova humanidade, criados em Cristo Jesus para sermos um novo povo, todos por um. Todos nós fomos unidos, como diz também na mesma carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5. Temos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai. Então, um por todos e todos por um. Um que veio único, um só Salvador, um só que morreu por todos, para que todos nós nos tornássemos um só.
Que Deus nos abençoe.